Boa noite, chegamos à sexta-feira e está no ar o Nihon National News, levando até você as principais informações para terminar a semana bem informado. Na noite desta sexta-feira, você confere as principais notícias do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal começa agora. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. O Japão mudou. Cidades se tornaram multiculturais. Escolas recebem crianças de diferentes países. Estrangeiros fazem parte da rotina. Brasileiros não são visitantes, são moradores, trabalhadores, pais, mães e contribuintes. Mas a grande pergunta continua: o Japão está preparado para aceitar essa transformação de forma definitiva? As decisões tomadas agora vão definir se o país conseguirá construir uma sociedade mais aberta ou se vai enfrentar conflitos ainda maiores. Essa não é apenas uma notícia, é a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Você confere agora as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, conseguiu trazer o Partido da Inovação para mais perto do governo. Após meses de resistência, a sigla deve indicar um ministro ainda este ano e passar a integrar oficialmente o gabinete. A decisão vem depois de uma vitória expressiva da coalizão nas eleições, que garantiu ampla maioria na Câmara Baixa. Ao dividir cargos e responsabilidades, Takaichi fortalece sua base política e reduz críticas internas. Para o partido aliado, a entrada no governo também é uma forma de manter influência e protagonismo no cenário político japonês. O Japão conquistou mais 2 medalhas de bronze na Olimpíada de Inverno, desta vez no esqui moguls e também no snowboard halfpipe feminino. Já no curling, a seleção feminina, que enfrentou dificuldades até para se classificar, começou a competição com 2 derrotas para a Suécia e Dinamarca. No quadro geral, o Japão aparece na 10ª colocação com 10 medalhas no total, 2 de ouro, 2 de prata e 6 de bronze. O Japão registrou um prejuízo recorde com golpes em 2025. Segundo a polícia, fraudes financeiras e romances falsos pelas redes sociais causaram perdas de mais de 324 bilhões de ienes, alta de quase 63% em relação ao ano anterior. Só os golpes de investimento somaram cerca de 127 bilhões. Pessoas na faixa dos 50 anos foram as principais vítimas. Também cresceram os casos em que criminosos se passaram por parentes ou policiais para pedir transferências bancárias. No total, o número de crimes investigados no país voltou a superar os níveis de antes da pandemia. O Serviço Federal de Segurança da Rússia informou que o autor e um cúmplice da tentativa de assassinato do tenente-general Vladimir Alexeyev foram detidos nos Emirados Árabes Unidos. O suspeito de efetuar os disparos foi preso em Dubai e já extraditado para a Rússia. Alexeyev, que atua desde 2011 como o primeiro vice-chefe da inteligência militar russa, foi baleado várias vezes dentro de um prédio residencial no noroeste de Moscou na última sexta-feira, dia 6, e precisou ser hospitalizado. As autoridades não divulgaram a identidade dos detidos
e nem a motivação do ataque. O episódio ocorreu após uma sequência de atentados contra altos oficiais militares russos, atribuídos por Moscou à Ucrânia. O tiroteio também aconteceu um dia depois de negociadores da Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos concluírem conversas em Abu Dhabi voltadas a um possível fim de guerra, que já se estende por quase 4 anos. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. Uma pesquisa Apex Futura, divulgada na última terça-feira, mostra o senador Flávio Bolsonaro à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual cenário de segundo turno nas eleições presidenciais. De acordo com o levantamento, Flávio aparece com 48,2% das intenções de voto, enquanto Lula soma 42,4%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 3 e 7 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério das Relações Exteriores contabiliza, até a noite da última terça-feira, ao menos 22 brasileiros mortos e 45 desaparecidos na guerra entre Rússia e Ucrânia, com base em informações fornecidas por autoridades ucranianas. Segundo o Itamaraty, muitos jovens são recrutados pela internet, atraídos por promessas de dinheiro, experiência ou até mesmo uma suposta glória. A própria Ucrânia mantém uma página em português voltada ao recrutamento de estrangeiros, mirando especialmente brasileiros. Apesar disso, a área consular do Ministério tem reforçado alertas públicos sobre os riscos extremos do conflito. A Embaixada do Brasil em Kiev segue desaconselhando o ingresso e a permanência de brasileiros na Ucrânia enquanto durar a guerra e o regime de lei marcial. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão, com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. Vem aí o maior festival de comédia no Japão. Entre os dias 27 de fevereiro e 8 de março, o Rock in Rio promete noites inesquecíveis de gargalhadas, levando grandes nomes da comédia brasileira a diversas cidades do país. O festival reúne Felipe Pontes, Luiz França, Bruninho Mano, Marco Cirilo, Fidelis Falante, em apresentações que misturam humor irreverente, histórias do cotidiano e muita identificação com a vida dos brasileiros que vivem no Japão. Criado para celebrar o riso e a conexão cultural, o Rock in Rio transforma o palco em um verdadeiro ponto de encontro da alegria, mostrando que o humor brasileiro atravessa fronteiras e arranca risadas onde quer que vá. Um dos destaques da turnê é o comediante Fidelis Falante, que desembarca no Japão prometendo fazer o público rir muito. As apresentações acontecem no dia 1º de março em Hamamatsu, no dia 6 em Konan, no dia 7 em Toyota, Aichiken, e encerram no dia 8 de março em Ota, Gumaken. Com humor afiado, com muita interação com o público e situações vividas por brasileiros no exterior, Fidelis Falante transforma diferenças culturais em boas gargalhadas. Os ingressos para o Rock in Rio já estão à venda pelo site da fanfestjapan.com. Toda sexta-feira, a Nihon TV te deixa informado dos assuntos principais de interesse público dos consulados brasileiros no Japão. É hora do Minuto Consular.
2026 é ano de eleições no Brasil. O primeiro turno das eleições ocorrerá em 4 de outubro e, se necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro. A dúvida que fica é: o brasileiro que mora no exterior precisa votar? Sim. O voto é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos e aqueles com idade acima de 70 anos. Para votar, os eleitores devem estar em situação regular junto à Justiça Eleitoral. E a regularização deve ser feita até o próximo dia 6 de maio. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado e somente reabrirá após as eleições. Os maiores de 18 anos que ainda não se inscreveram deverão realizar o alistamento eleitoral. Aqueles que ainda possuem domicílio eleitoral no Brasil e pretendam votar deverão transferir o local de votação para o exterior. Aqueles que estão com título de eleitor suspenso ou cancelado deverão regularizar a situação. O cidadão que estiver com pendência eleitoral após o dia 6 de maio poderá sofrer penalidades, como a impossibilidade de solicitar um novo passaporte. E quem não votar ou justificar a ausência às urnas em outubro ficará em débito com a Justiça Eleitoral. Todos os serviços eleitorais são feitos exclusivamente por meio da plataforma eletrônica de autoatendimento da Justiça Eleitoral, sem qualquer providência nos consulados brasileiros. Na página web do Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu, disponibilizamos informações e link de acesso à página web da Justiça Eleitoral. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. E a gente segue com informação de serviço. Como fica o tempo amanhã? A previsão é agora. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.